Bom, gente, boa noite. Hoje é o último encontro deste seminário sobre dinheiro e pagamento em psicanálise deste ano. A ideia é que a gente continue com esse, digamos, projeto de investigação no ano que vem. Então, quando tiver as datas decididas e tudo isso organizado, eu aviso vocês. Como que vai ser, transmissão online e tudo mais, mas com certeza, como vocês devem ter percebido, ainda estamos longe de acabar, de conseguir terminar aquele percurso que eu havia indicado, né? Bom, o que eu gostaria de fazer com vocês hoje é, digamos, uma espécie de relatório do caminho até aqui, do primeiro semestre até hoje, indicar alguns caminhos para o ano que vem e que a gente possa discutir um tanto também a respeito das impressões, das questões, dos comentários de vocês, certo? Então, vamos lá. Né? O que foi que fizemos neste ano, neste seminário? Né? O que eu tentei mostrar para vocês foi a constituição de um campo de questões que giram ao redor do que é o dinheiro e do que é o pagamento em psicanálise. Então, não é de qualquer dinheiro, não é de qualquer pagamento e também não é de qualquer jeito, né? Eu tentei deixar muito claro e tentei insistir bastante nesse ponto que o horizonte dessas questões e das nossas discussões é sempre a clínica, né? Então, o objetivo é como se a gente pudesse ter colocado do lado do título do seminário na clínica, né? Então, isso é importante porque isso é o vetor que orienta a gente nesse movimento que não é exatamente um movimento linear, né? Temos idas e vindas, é uma coisa meio em espiral. Enfim, a ideia de que para poder avançar um pouco nessas questões, a gente precisa constituir ou reconstruir um pouco esse campo de questões, inclusive na teoria psicanalítica, na história da psicanálise, né? Bom, então, a primeira coisa é que isso implicou, né, algo contraintuitivo, mas para constituir esse campo eu tentei mostrar um pouco como a gente precisa separar, né, fazer uma disjunção entre dinheiro e pagamento na psicanálise. Eu acho isso bastante importante porque isso já de cara abre todo um conjunto de questões que é o que a gente vem abordando aqui, né? Só aí a gente já tem toda uma discussão a respeito do dinheiro, né? Porque a gente começa a desmontar um pouco, pelo menos para o nosso uso aqui, a ideia do dinheiro como um equivalente universal e também a ideia, a gente começa a construir ou reconstruir essa ideia do dinheiro dentro da teoria psicanalítica, né? Então, para que essas questões pudessem ser trabalhadas, uma primeira parte desse seminário, no primeiro semestre, foi dedicada a revisitar Freud, né? Principalmente em duas linhas, né? Em dois conjuntos de texto, né? Um primeiro que tinha a ver com como Freud vai, desde as cartas do Fliess até textos um pouco mais tardios, né? Elaborando, construindo e apresentando uma teoria, uma metapsicologia do dinheiro, né? Isso ele vai fazendo sempre a partir da analidade e da produção de objetos, quer dizer, como tem essa teoria forte do Freud relacionando a questão do dinheiro com a questão das fezes, né? Daí aquela famosa equação freudiana que vai do bebê até as fezes. Então tem algo aí de uma produção e de uma relação com a analidade. E
Em paralelo a esse conjunto de textos, Freud vai fazendo alguns comentários a respeito da questão do pagamento, né? A gente também abordou esse eixo do modo como o Freud tem uma mudança bastante grande na posição dele em relação ao que é pagar uma análise. E, ao mesmo tempo, do que é pagar uma análise, quem paga uma análise, como se paga uma análise, por que se paga uma análise, né? Então, eu destaquei esses dois momentos dos textos sobre técnica do Freud, no comecinho da década de 10, e a Conferência de Budapeste, né, Os Novos Caminhos da Terapia Psicanalítica, que é uma conferência que ele fez em 18. Né? Então, tem algo aí que eu ressaltei para vocês, que é a Primeira Guerra Mundial, que na época era só a Grande Guerra, né? O modo como, no meu entender, tem um contexto aí muito importante para entender essa mudança do Freud, que foi justamente atravessar a experiência da guerra e atravessar uma experiência de empobrecimento generalizado, né? A gente conversou sobre isso aqui. Isso tudo para mostrar como não é sem consequências essa ideia que essa mudança do Freud, que se em 13 ele insistia que uma análise tinha que ser cara e muito bem paga em função da remuneração do analista e todo o conjunto de questões que isso traz para o debate. Ao mesmo tempo, em 18, ele, né, num debate a respeito de técnica também, ele vai sugerir, na verdade, fazendo uma virada em relação ao que ele já havia dito, que uma análise pode ser gratuita sim. Ele vai, inclusive, se colocar algo que estava ausente nos textos de 13 sobre técnica, mas que é essa preocupação social da psicanálise e o que é que nós, analistas, a comunidade analítica da época, deveria fazer considerando as questões que ele colocava. Né? Então, não é à toa que esses novos caminhos, que Freud intitula a conferência, tem a ver tanto com discussões técnicas, né? Tem ali um debate a respeito da técnica ativa conferência, como também os caminhos que a psicanálise, que a institucionalização da psicanálise deveria seguir, considerando a ideia de que a psicanálise deveria também atender às massas, né? A psicanálise também deveria poder atender os desvalidos, os pobres, né? E aí tem todo um conjunto de problemas que o Freud traz também nesse momento, que tem a ver justamente, né, enlaçando com a questão da técnica, a proposta dele, então, que até onde eu sei é o único momento que o Freud faz uma proposta de alteração técnica, não em função de um diagnóstico, de um quadro psicopatológico, mas de uma questão social. Né? E aí ele vai falar, então, que eventualmente até mesmo a sugestão poderia encontrar lugar novamente na técnica psicanalítica, se isso permitisse que os analistas chegassem até as massas e, portanto, mais gente pudesse se beneficiar de um tratamento psicanalítico. Né? Então, se em 13 ele colocava de cara que a psicanálise era para quem pudesse pagar, então para as classes médias e para as classes altas, né? Inclusive com uma argumentação, uma certa razão econômica, dizendo que, né, colocando como um argumento que a psicanálise deveria ser cara, mas que valeria a pena pagar por um tratamento psicanalítico, porque isso, no final das contas, levaria a uma maior produtividade no trabalho, uma maior produção de riquezas por quem passasse por isso, e, ao mesmo tempo, uma diminuição de gastos com tratamentos médicos, né? Agora tem esse giro, né? Então tem essa consequência clínica, que até onde eu sei não foi de fato levada a cabo nem por Freud nem por ninguém, mas ao mesmo tempo tem uma consequência institucional muito importante, que é o modo como os analistas se organizam ao redor dessa proposta do Freud, e a gente começa a ter as clínicas sociais de psicanálise, né? Elas não tinham exatamente esse nome, mas elas ocupam um lugar muito importante porque é daí que começa um modelo de formação dos analistas, né? Esse modelo que tem a ver com o estudo teórico, com atendimento supervisionado e com
a, e com a análise pessoal tem a ver com esse modelo que surge em Berlim, né, na Policlínica de Berlim, que vira, no meu entender, o verdadeiro centro, né, criativo da psicanálise nesse momento, né? Tem também um ambulatório em Viena, e aí, enfim, cada sociedade psicanalítica, em cada uma das capitais europeias, vai paulatinamente fundando a sua própria clínica, né? Isso vai organizando esse modelo de formação de analistas que eu falei para vocês, e os efeitos são muito interessantes, né? Primeiro porque tem nesse momento, né, uma efervescência da técnica psicanalítica, dessa invenção da formação de analistas, junto também com uma movimentação política dos analistas ali na Europa Central, né? Então, esse movimento é fundamentalmente na Europa Central e nos analistas que falam, né, assim, ali no idioma alemão. Então, não é à toa que temos a Policlínica de Berlim e o Ambulatório de Viena. Budapeste é uma história um pouco mais complicada, demora um pouco mais. Londres, então, é a última capital a ter sua clínica, né? Isso é importante porque isso tem a ver com os destinos da psicanálise durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra, né? Essa experiência analítica das policlínicas, das clínicas sociais, né, na esteira do Freud, que chegam até mesmo a comparecer no Estatuto da IPA, né? Então, um dos objetivos estatutários da IPA vai ser a fundação dessas clínicas sociais, se dissolve com a ascensão do nazismo, né? Então, a partir de 33, com a ascensão do nazismo, a anexação da Áustria, os analistas vão emigrando, né? E aí eles vão encontrar, digamos, um porto seguro em Londres e nos Estados Unidos. A psicanálise vai mudar de idioma principal, a gente vai para a língua inglesa, e essas clínicas elas não vão se repetir na potência, no ímpeto com o qual elas aconteceram, com os quais elas aconteceram nesse momento, né? Então é uma experiência que não encontra repetição nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos após a Segunda Guerra, né? De todo modo, o que a gente herda é sim um modelo de formação, né? E não é à toa que tem esse modelo de formação em que, em muitos lugares, para se formar analista, você faz os atendimentos numa clínica e pelos quais você não recebe ou recebe pouco, né? Esse é um modelo que se espraiou nas instituições psicanalíticas, né? Mas ressalto também esse ponto. Então, essas discussões a respeito de dinheiro e de pagamento, elas vão entrelaçando metapsicologia, técnica, instituição e formação, né? A gente não compreende muito bem os movimentos do Freud sem sempre atentar que essas dimensões estão amarradas, né? O modo como ele vai avançando conceitualmente ou como ele vai construindo a sua obra vai impactando o modo como a psicanálise vai se organizando e vice-versa, né? Ao mesmo tempo, um outro ponto bastante importante de revisitar o Freud desde esse ponto de vista do dinheiro e do pagamento tem a ver com o fato de que também, digamos, o auge dessas teorias do Freud, né, sobre dinheiro e analidade vão encontrar lugar ou vão encontrar uma justificativa clínica nos casos sobre neurose obsessiva, né? Então, não à toa, o grande caso a respeito de dinheiro na obra do Freud é O Homem dos Ratos, né? Assim, que é como se fosse o tipo padrão do que é uma neurose obsessiva na psicanálise, e ao mesmo tempo é um caso em que vai apresentar todo um conjunto de significantes ou de associações relacionadas à questão do dinheiro, da dívida, da herança, também no Homem dos Lobos, né? O Homem dos Lobos tem um destino um pouco mais complicado, tem toda uma discussão a respeito se era uma neurose ou se era uma psicose. De todo modo,
ele vai ocupar um lugar um pouco mais, um pouco menos certo em relação a isso, né? Bom, isso tudo, então, para começar a pensar nesses dois planos do dinheiro e do pagamento, que não são planos que se encontram ou que coincidem, mais precisamente, né? Então, quando Freud fala de dinheiro, ele não fala de pagamento. Quando ele fala de pagamento, ele não fala de dinheiro. Quando ele vai falar dos casos, isso também aparece de um jeito um pouco mais nebuloso. Mas o Freud, ele não articula diretamente a questão do dinheiro e do pagamento. Então, esse recuo, aliás, para o Freud, eu acho importante porque ele mostra como isso que rapidamente pode aparecer colado para a gente não era lá atrás, né? E aí eu acho que tem uma potência a gente poder pensar essas questões separadamente, nem que seja para depois podê-las amarrar de um jeito menos cristalizado do que a gente encontra hoje, né? E aí, parafraseando um pouco Lacan, eu diria que é justamente na não coincidência desses dois planos entre dinheiro e pagamento, né, que tem essa neurose da psicanálise para pensar a questão do dinheiro, né, o modo como essas questões são cristalizadas, são pouco articuladas, são muito repetidas, são objeto de chavões. Bom, a partir desse recuo para o Freud, a gente faz uma passagem para o Lacan, né? E aí eu acho que um primeiro ponto em que a gente trabalhou isso foi a questão do símbolo do significante, né? Que, a meu ver, é um ponto importante para a gente poder entender um pouco as diferenças das construções teóricas que o Lacan faz a respeito do dinheiro e como a gente pode pensar a questão do dinheiro a partir do significante, né? Aí essa frase famosa do Lacan, o dinheiro como esse significante aniquilador, né? O significante mais aniquilador. O que está em jogo aí, né? E aí a tentativa de pensar um pouco como a teoria do Freud estava muito calcada num certo simbolismo, e a gente recolhe isso quando a gente lê os textos do Freud a respeito de dinheiro e da relação com os excrementos, pelo modo como ele recolhe ditos, piadas, lendas, folclore, né? Então tem algo ali que uma relação que está cristalizada e que isso se dissolve quando a gente vai falar da questão do dinheiro em Lacan, se a gente pensar o que dinheiro como um significante, né? Justamente porque um significante não tem um valor absoluto ou um senso cristalizado como a gente encontra numa certa teoria do simbolismo, né? Não foi à toa que, para poder discutir isso, eu mencionei o texto do Lacan sobre a teoria do simbolismo do Jones, que me parece que, né, a gente encontra essa teoria do simbolismo exacerbada nos textos do Jones sobre a questão do dinheiro, em que, por uma espécie de relações de contiguidade, tudo pode ser entendido como referido ao dinheiro e, portanto, ao excremento, né? Isso, por um lado, né? Por outro, comparecem aí novamente os casos do Homem dos Ratos e do Homem dos Lobos, né? Pensando um pouco essa questão do dinheiro como significante aniquilador. No caso do Homem dos Lobos, esse lugar, algo curioso que o caso ocupa na história da psicanálise, porque um herdeiro, né, da nobreza russa que perde todo o seu dinheiro nas revoluções do século XX, do começo do século XX, que procura o Freud para mais de uma análise, que é encaminhado pelo Freud para uma outra analista, que fazia supervisão com o Freud, enfim, que indica alunos para aprender russo com esse paciente, que ocupa esse lugar, algo curioso, né, bastante único na história da psicanálise, de ser um ex-caso atendido pelo Freud, que recebe uma mesada da comunidade dos analistas, que inclusive recolhida pelo próprio Freud, né, que vai virar pintor e que vai vender suas pinturas para os analistas, né? Quer dizer, tem algo dessa relação com o dinheiro aí que aniquila as possibilidades de posição desse sujeito depois de uma análise, né? Não é à toa que
nessa leitura que eu apresentei para vocês, para mim ele fica como que destinado a ocupar esse lugar de o caso do Freud, né? Assim que ele se apresentava, era assim que ele era reconhecido pelos analistas, né? E o que significa esse destino de ser um caso do Freud? E o Homem dos Ratos, como a gente estava discutindo nos últimos encontros, porque essa releitura que o Lacan faz desse caso no texto sobre o mito individual do neurótico, né, ou Poesia e Verdade na Neurose, que tem a ver com esse texto em que a dívida como um operador conceitual comparece, a meu ver, de um jeito mais claro, né, assim como se fosse um texto inaugural da questão da dívida como uma questão central na psicanálise, né. A partir disso, o que eu propus para vocês nesse segundo semestre foi uma espécie de recuo tático, né, para pensar de onde vêm as influências do Lacan para esse texto, para essa releitura do caso do Homem dos Ratos, né? E esse recuo tem a ver com ir para Lévi-Strauss, que é de onde vem essa grade estrutural que o Lacan vai importar, né? Por isso esse comparecimento da ideia de mito como algo estruturante da neurose aí na leitura do caso que o Lacan faz, mas do Lévi-Strauss também um recuo para o Moss, né? E aí esse recuo tem alguns objetivos. Primeiro, para mostrar como havia um campo de questões aberto nessa época, né, que o estruturalismo estava acontecendo na França, em que o Lacan comparecia nas discussões, e, enfim, para mostrar um pouco como alguns textos do Lévi-Strauss nessa época, começando na década de 50, né, tocam em temáticas muito próprias, muito pertinentes para a gente, né? Então, como o Lévi-Strauss está às voltas com pensar uma certa noção de inconsciente, comentar uma certa noção de função simbólica, uma certa ideia de redução às relações mínimas e essenciais, um certo grau zero, né? Que é uma expressão que a Dani sempre menciona no seminário dela. E não é à toa que nesse momento o meu seminário dela conversam bastante, né? Porque eu acho que esse é um certo, digamos, ápice estrutural, estruturalista do Lacan, né? Mas não é de qualquer jeito que essas influências do Lévi-Strauss chegam para o Lacan, né? Eu pontuei como um texto bastante importante para entender esse projeto do Lévi-Strauss, tal como o Lacan se apropria e faz alguma coisa diferente. O prefácio que o Lévi-Strauss faz para o Mauss, para uma reunião de textos e ensaios do Marcel Mauss, né, também ali finalzinho de 40, comecinho de 50. Isso é importante porque ali está uma verdadeira exposição do que é um programa estruturalista, e Lacan é mencionado, os temas, né, fiz uma certa pontuação de como esse conjunto de temas bastante familiar para a gente aparece ali em Lévi-Strauss, né? Uma espécie de rastreio dessas influências que o Lacan tem, porque, né, insisti bastante sobre esse ponto também, quando a gente importa um conjunto de questões ou conceitos de um autor, a gente não importa só aquilo que a gente acha que está importando, a gente importa também um monte de outras coisas, né? Por isso que esse segundo movimento, que tem a ver com essa pegada estruturalista, né, que vai chegar nessa questão da dívida, eu propus que a gente começasse com o Marcel Mauss, né, tanto o ensaio sobre o dom, quanto o ensaio sobre, né, o dom ou a dádiva, quanto o ensaio sobre o sacrifício, né. Primeiro porque dom e sacrifício são questões muito próximas da questão do pagamento e do dinheiro, né? São temas que, quando a gente discute a questão do pagamento de uma análise, né, junto com a questão da dívida, comparecem frequentemente. Então, de onde vem isso? Né? O grande texto, o texto clássico nas ciências humanas a respeito dessas duas questões são os textos do Mauss, né? Isso fica muito claro quando a gente lê os textos do Mauss e em seguida lê o prefácio que o Lévi-Strauss faz.
E, de algum modo, essas questões vão aparecer também no Lacan, né? Ainda que não diretamente citadas, ainda que não muito referenciadas, tem uma certa história, tanto do dom e da dádiva, quanto a questão do sacrifício no pensamento lacaniano, né? Então, esse recurso, aliás, esse recuo, né, tem a ver também com a gente poder entender qual era o horizonte de preocupações do Lacan e o que estava sendo discutido nesse momento, né? Para a gente poder entender como essas questões vão se armando no Lacan. E, né, então, esse diálogo entre Lacan, Lévi-Strauss e Marcel Mauss, né, assim, esses temas, como esses temas vão se conformando, né? Uma outra coisa importante para mim, né, de perceber no prefácio do Lévi-Strauss, além dos objetos, né, além do que é que ele está tratando nesses textos, tem a ver também com o modo como ele lê Marcel Mauss, né? Então, se a gente lê os textos do Marcel Mauss e lê o prefácio que o Lévi-Strauss escreve, a gente percebe que tem um certo modo do Lévi-Strauss de expor questões do Marcel Mauss, de reorganizar as questões e de colocar ali no Marcel Mauss um certo projeto que é como se o Marcel Mauss não tivesse levado às últimas consequências aquilo que havia de mais importante no que ele estava colocando para a sociologia, para antropologia da época, né? E então é ali, né, quase como se faltasse um passo que o Lévi-Strauss vai colocar de um mais produtivo, mais rico, e é como se o de mais moderno, como se nada de mais moderno no Marcel tivesse sido produzido depois do Mauss, pelos motivos que o Lévi-Strauss vai dar, né? Esse jeito de ler Marcel Mauss importa porque eu acho que vocês reconhecem um certo tom do Lacan fazendo o retorno a Freud, né? Então tem um certo jeito de ler Freud, né, de Lacan lendo Freud, que tem um pouco a ver com o Lévi-Strauss lendo Marcel Mauss, né? Então é como se ali onde o Freud tivesse colocado uma contribuição muito original, mas não tivesse das últimas consequências, né? Ou poder pensar o que é que estava em jogo ali no que Freud colocava e que não se produziu de nada melhor depois disso, né? Depois disso do Freud para o Lacan tem a ver justamente com essa psicanálise pós-guerra de língua inglesa, né? Que o Lacan vai colocar como sendo desenvolvimentista, que o Lacan vai colocar como sendo adaptacionista, que o Lacan, enfim, vai colocar como sendo uma psicanálise que perde o seu potencial crítico e perde o que seria esse espírito que animava a contribuição do Freud, né? Essa invenção freudiana. E é daí que o Lacan vai começar a colocar o seu próprio projeto, né? Uma tentativa de recuperar o que havia de mais potente no Freud, que se perde depois da Segunda Guerra, né? Então, essa tentativa do Lacan de reanimar a experiência analítica, a teoria analítica, a partir do que ele vai falar, desse retorno a Freud. Então, para mim, ali tem um certo jeito de fazer um retorno a Marcel Mauss, que o Lévi-Strauss faz, né? Um pouco essa tentativa de mostrar isso. Bom, e aí chegamos ao encontro da semana passada, né, para discutir a questão da dívida, né? Retomando um pouco a questão do Homem dos Ratos e a releitura que o Lacan faz, que lá atrás tinha comparecido num outro momento, né, a partir dessa questão do símbolo e do significante, né, um certo jeito que o Lacan recuperava os casos do Freud, pensando agora de um outro ponto de vista, que não é excludente, mas também não é coincidente com o que a gente discutiu no primeiro semestre, que é esse aparecimento da dívida, né? A dívida como sendo o organizador principal do caso do Homem dos Ratos, né? E aí, dívida, e não dívida simbólica, né? Mas, de algum modo, é quando esse tema se introduz, ou é introduzido pelo Lacan de um jeito bastante claro, né? E aí, a paráfrase que eu falei que eu fiz do Lacan
um pouco antes, tem a ver justamente com essa ideia que o Lacan fala que tem dívidas em jogo, dois planos, né, da dívida em jogo no Homem dos Ratos, que não coincidem, e é aí que opera a neurose. Né? Então, ele recolhe ali esses temas que comparecem no relato que o Freud faz, né? Ele faz esse recorte, ele acentua a pertinência da dívida que aparece no Freud, mas que o Lacan dá assim uma consequência maior, eu diria, né? E aí essa ideia de que a neurose obsessiva vai ter também a ver com dívida, né? Esse tipo padrão da neurose obsessiva e sua relação com dívida está colocado desde então, desde 52, se não me engano, pelo Lacan, né? E quer dizer, aí é incontornável para a gente desde então pensar as relações da neurose obsessiva também a partir da dívida. E mais do que isso, né? Eu acho que essa leitura que o Lacan faz do Homem dos Ratos, ela vai franquear em seguida, mas até onde eu consegui rastrear nos seminários do Lacan, só a partir de 56 que ele vai falar da dívida simbólica, né? Quer dizer, aí tem uma passagem também, né, entre dívida e dívida simbólica. Essa é uma passagem que importa para a gente porque, enfim, todo o grande objetivo de falar sobre Marcel Mauss, Lévi-Strauss, a questão das influências mútuas entre o Lacan e Lévi-Strauss, e essa leitura que o Lacan vai fazer desse caso do Freud, do Homem dos Ratos, tem a ver com esse desencontro que sempre aparece nas discussões e que assim, eu recolhi das conversas, das discussões no primeiro semestre do seminário, que tinha a ver com esse desencontro da questão da dívida e do valor de uma análise. Né? Então, esse primeiro momento, assim, que eu diria uma certa concepção, né, de homem, uma certa antropologia que o Lacan propõe, de que o humano se constitui a partir de uma dívida, a dívida simbólica, né, que me parece já ser um desdobramento do que o Lacan coloca aqui no caso do mito individual do neurótico, nessa releitura do Homem dos Ratos, mas que vai dar como se fosse uma coordenada, né, para que dívida é essa que assumimos. E aí, na conversa em seguida dessa apresentação da semana passada, um pouco dessa discussão, né, dos tipos de impasse que a gente enfrenta na clínica quando a gente começa a reduzir uma coisa a outra, né? Como se toda vez que discutíssemos dívida ou pagamento numa análise, estivéssemos necessariamente nos referindo a essa dívida simbólica que todos nós contraímos, mesmo que involuntariamente, como condição necessária para que a gente se constitua enquanto sujeito, né? E aí esses impasses de análises muito caras, análises muito baratas, análises gratuitas, o manejo do pagamento numa análise orientado apenas, né, somente por esse horizonte, como se a gente pudesse manejar essa dívida apenas manejando a questão do pagamento, né, como se uma coisa pudesse sempre se reduzir à outra. Então, se no primeiro momento essa tentativa de mostrar como tem essa disjunção entre dinheiro e pagamento lá atrás no Freud, né, e como o colamento dessas duas coisas produz um conjunto de impasses na nossa clínica, agora essa ideia de que reduzir dívida simbólica a dívida pura e simples produz um outro conjunto de impasses, não necessariamente igual a esse primeiro conjunto lá atrás do Freud, mas que embaralha um pouco a gente poder pensar o que é manejar o pagamento numa psicanálise, né? E aí, na conversa da semana passada, acho que isso fica bastante claro, quando essa ideia de que manejar a dívida, então, é fazer com que a análise seja cara para que o sujeito possa pagar pelo seu desejo, isso necessariamente vira, então, cobrar muito dinheiro, né, muitos dinheiros por uma análise,
curiosamente, ali onde a gente tenta resolver esse tipo de questão, a gente começa a colocar a psicanálise, na verdade, num campo de acesso aos bens, né? Ali onde o neoliberalismo, digamos, apareceria mais forte, né? Curiosamente, quando a gente insiste que a experiência de uma análise vai na contramão, justamente, de adquirir bens, de comprar objetos, da experiência de ser um sujeito que tem acesso ao mercado e por aí vai, né? Então, esse tropeço curioso que a gente é levado quando a gente muito rapidamente reduz uma coisa a outra e reduz, então, o manejo dessas questões a uma análise cara em termos de numerário, de dinheiro, e como, curiosamente, ali onde a gente acha que a gente está, né, entre aspas, desalienando o desejo frente ao mercado de bens, ao circuito de bens, o que a gente está, na verdade, fazendo é se alienando enquanto analista, considerando que uma análise só é cara se ela for paga com muito dinheiro, né? Que é quase que assim, o princípio mais evidente de como o mercado de bens funciona hoje em dia, né? E aí esse curto-circuito, né? Como pensar isso, então, né? Bom, chegamos até aí, não esgotamos a questão da dívida, né? Os primeiros, se não os primeiros encontros do ano que vem, a gente encerra a questão da dívida. Mas, como eu estava dizendo, né, nesse grande esquema que eu apresentei para vocês, essa ideia de tratar a questão da dívida, né, que vira a questão da dívida simbólica como esse momento, como um certo ápice de uma noção do que é ser humano em Lacan, se contrapõe a outro que tem a ver com a noção de valor, né? E apesar de muito rapidamente o vocabulário da dívida e o vocabulário do valor, né, se puxarem mutuamente, né, a indagação que me fez voltar ao Levi-Strauss esse semestre tinha a ver um pouco com essa ideia de que não é nesse momento da teoria lacaniana, em que falamos de dívida e dívida simbólica, que a gente encontra o melhor do Lacan a respeito da noção de valor, que vai ser uma noção que sempre vai aparecer, esse é um conceito que sempre vai aparecer as discussões sobre dinheiro e pagamento em psicanálise, né? Se não em psicanálise, numa psicanálise, no caso a caso, né? Isso a gente recolhe se a gente lê um pouco as produções a respeito disso no campo lacaniano, né? A questão da dívida, a questão do valor, pagar caro, a questão do desejo e por aí vai. Então, a ideia é que depois desse momento estruturalista, a gente possa visitar um outro momento na obra do Lacan, que tem a ver com a noção do valor, que é a hipótese que, né, está em suspenso para o ano que vem, tem a ver com a questão do gozo, do mais gozar, Marx e a invenção do sintoma, esse conjunto de coisas que vão aparecer ali, sei lá, seminário 16, 17, 18, quer dizer, quando uma outra ideia, né, uma outra concepção vai aparecendo, né? E aí qual que é, né, assim, digamos, esse retrato desse campo de questões, né, sobre dinheiro e pagamento que eu coloquei para vocês aqui, pensando no que a gente discutiu no primeiro semestre, me parece que aí tem esse desencontro, né? Como fazer esses dois momentos encaixarem, se é que eles encaixam, porque parece que o tempo todo a gente está rolando em falso, pensando em dívida e em valor, ou pensando em valor e a questão de como a dívida comparece, né? Não é à toa, né? A gente conversou um pouco sobre isso também, como essa questão da gratidão aparece sempre de um jeito nebuloso, se não proibido no campo lacaniano, né? Curiosamente, quando Lacan está escrevendo esse texto sobre a dívida, né, no mito individual do neurótico, a Klein começa a falar sobre dívida lá em Londres, né? E aí é muito curioso como essa divisão de temas acontece,
né, se na escola inglesa a gente vai encontrar nada ou quase nada ou pouquíssimo sobre dívida, no campo lacaniano a gente vai encontrar nada ou quase nada sobre gratidão, quase como se a gente não pudesse falar desse tema porque é um tema típico da escola inglesa, né? E aí esse sintoma posto da psicanálise, né, que gratidão e dívida não se encontram, né? Então, gratidão também me parece ser um tema que a gente não vai poder deixar de tratar para falar sobre o que é pagar uma análise lá na frente, né? Esse monte de coisa veio de uma proposta do Mauro para poder pensar a questão do pagamento a partir das diferentes estruturas clínicas. E aí, pensando um pouco o seminário a partir dessa provocação, desse convite do Mauro, para mim, começou a ficar claro é que a gente só vai poder fazer isso se a gente puder pensar essa questão do pagamento desde um ponto de vista da transferência na clínica, né? Como manejar a transferência em função de diferentes casos clínicos, né? Diferentes tipos clínicos. E aí esse trabalho que a gente tem que fazer que, de repente, parece que o monopólio dessa questão é da neurose obsessiva, né? Como que a gente pode pensar isso a partir das outras estruturas, né? Bom, minha aposta é que a gente vai poder pensar isso depois de passar pela questão do valor lá na frente, que vai levar a gente a falar da questão da gratidão também. E se eu pudesse falar para vocês lerem um texto nas férias, eu sugeriria que vocês lessem Georges Bataille, A Noção de Dispêndio, né? Que é um texto curtinho que precede a publicação de um texto mais longo, A Parte Maldita, né? Se vocês forem ler esse texto, vocês vão perceber que tem todo um conjunto de temas que a gente está discutindo aqui, de autores, né, que vão comparecer lá no Bataille. Esse texto aí, se não me engano, a noção de dispêndio é lá da década de 30, o outro, né, A Parte Maldita, é um pouco mais para frente, mas estão reunidos no mesmo volume. E aí essa outra noção, que, né, faz parte desse campo sobre dinheiro e pagamento, que é dispêndio, gasto, né? Talvez a gente possa encontrar alguma coisa rica ali nesse texto do Bataille, que é mais um desses interlocutores nem sempre nomeados do Lacan, né? Enfim, acho que... E aí, uma entrada numa questão de dispêndio que vai ser totalmente, do meu ponto de vista, a gente vai ter que discutir isso no ano que vem, bastante afastada da ideia de estruturalismo, né? Não acho que o Bataille seja um estruturalista, talvez mais para o surrealismo, não sei, a gente pode discutir isso, mas claramente o jeito que o Bataille vai abordar as coisas ali se afasta um pouco do jeito que a gente está falando de dívida. E talvez isso ajude a gente a pensar um pouco esses impasses que a gente está mapeou nesse segundo semestre, mapeou no encontro da semana passada, para a gente poder avançar nesse campo de questões, né? Então, neste ano, chegamos até essa questão da dívida, não pagamos a dívida toda, tem um pouco para a gente pensar ainda, que vai ser o objeto dos primeiros encontros, não do primeiro, pelo menos dos 2 primeiros encontros no ano que vem, para a gente poder avançar depois para a noção de valor no Lacan. E aí, penso eu que, com dívida de um lado, valor do outro, Lévi-Strauss de um lado, Marx do outro, a gente possa brincar um pouco com o Bataille a partir da noção de dispêndio. Então, para aí que estou pensando, a partir disso que eu recolho das questões que vocês colocam, dos comentários que vocês fazem, das discussões que a gente tem aqui ao final dos encontros, né? Também insisti muito nisso, que esse segundo semestre era muito menos uma apresentação de algumas coisas que eu já tinha pensado e mais trabalhar um conjunto de hipóteses com vocês. Então, a
a verdadeira importância que eu dou para a interlocução que vocês me oferecem ao final das minhas falas, das minhas colocações aqui, e que eu estou sempre pensando um pouco os rumos a partir do que vocês estão colocando, né? O que não fica claro, o que fica claro, o que parece fora de lugar, o que produz questões interessantes, o que não produz, o modo como isso ajuda a gente a pensar em passes ou como só atrapalha a gente, né? Bom, não sei se vocês concordam comigo, mas, do meu ponto de vista, é isso que fizemos e é isso que contornamos neste ano, né? Tem bastante trabalho para fazer ainda no ano que vem. E agora eu queria abrir, né, o microfone para que vocês possam falar. Agradecer mais uma vez a presença de vocês todos, que colocam as questões, que me colocam para pensar. Esse efeito bastante curioso, né, de retorno a partir das próprias questões e das respostas que a gente vai inventando e construindo. E fazer mais uma aposta de que ano que vem a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Claramente o seminário ganhou uma outra cara nesse mundo pandêmico que a gente viveu e vive ainda esse ano. De todo modo, eu acho que teve uma coisa bastante interessante que aconteceu, que foi essa transmissão online, que de jeito nenhum estava pensada quando eu bolei o seminário. Ela aumentou bastante, né? Os lugares de onde os interlocutores que aqui estão comparecem, o que eu acho que enriqueceu bastante a experiência, né? Não tenho ideia de como que a gente vai ficar para o ano que vem, mas claramente é uma questão que está colocada para a gente do Vox, né? E no meio desse rearranjo todo que eu precisei fazer para poder fazer um seminário de casa, online, para o Zoom, deixar também um agradecimento para a Luciana, minha companheira, que me ajuda um bocado a organizar as coisas aqui em casa para que eu possa me encontrar com vocês algumas terças das 8 às 10, discutindo esses temas tão esquisitos quanto dinheiro, pagamento, dívida, excremento e essas coisas mais que a psicanálise coloca para a gente. É isso. Queria abrir agora o microfone para que vocês possam falar, a gente possa discutir. A sugestão de leitura é a noção, eu mando aqui para vocês agora a referência, aqui no chat para todo mundo anotar, depois isso segue por e-mail também, quando eu mandar o e-mail, né, o comunicado para a atividade do ano que vem, que vai demorar um pouco para chegar, porque ainda vamos organizar o cronograma do ano que vem de atividades no Vox, pensar como é que vai ser a questão da transmissão online, e por aí vai. Então, aguardem, mas com alguma paciência, o próximo e-mail sobre para onde, né, como será o seminário no ano que vem. Além disso, estou fazendo o possível para que as gravações do Zoom sejam disponibilizadas no YouTube o mais rápido possível. Então, agora que o seminário se encerra, vou ter um tempo mais livre para poder fazer isso. Espero que muito em breve os encontros todos, tanto do primeiro quanto do segundo semestre, estejam lá com material de acesso para a gente, tá? E é isso, gente. Estou aqui agora para conversar com vocês sobre o que fizemos neste ano. É isso, fez sentido? Vocês reconhecem o Eduardo, percurso? O que não fica Eduardo, posso claro? fazer uma pergunta? Pode. Então, eu estou vendo aqui nas minhas anotações de todos os seminários, né? E aí tem um ponto aqui, tem dois pontos que eu queria que você falasse um pouco mais, ampliasse um pouco mais para eu entender. Que depois da transformação, depois da guerra, você explicou que teve o Freud reviu toda reviu, né, toda a forma de trabalho dos psicanalistas, né, atendendo essa nova realidade do mercado, que era a necessidade de fazer análise gratuita Então, para as massas, vamos né? lá. Algumas Tá. precisões, né?
Porque senão as perguntas vão se espraiando, e eu acho que é importante a gente sempre ter em mente que o horizonte é clínico, né? Então, a gente está sempre discutindo esses termos todos a partir e para a prática clínica, né, da psicanálise. Eu insisto nesse ponto porque isso situa um pouco o nosso interesse em autores como o Moss, o Lévi-Strauss, o Bataille, o Marx, lá na frente, que a gente vai trabalhar, e por aí vai, né? Então, não acho que o Freud refunda a psicanálise depois da guerra, né? Porque não é que ele reforma ou reformula toda a prática clínica, não é isso, né? É quase como se fosse uma expansão. Se lá atrás o Freud dizia que uma psicanálise precisava ser cara, de consultório, classes médias e médias altas, porque a psicanálise não poderia ajudar os pobres e miseráveis, o que ele vai dizer não apaga que tem um lado da psicanálise que tem a ver com a classe média e média alta e alta, né? Dúvidas a esse respeito é só a gente pensar quem são os pacientes da primeira geração de analistas que a gente consegue ler nos relatos e nas obras deles, né? O que o Freud vai dizer é que, para além disso, né, essa prática de consultório não dá conta ou restringe muito a atuação dos psicanalistas. E se a psicanálise produz algum efeito interessante, como é que podemos pensar em ampliar esses efeitos, para que mais pessoas possam usufruir disso, né? Porque o Freud continua insistindo, um psicanalista só vai poder atender tantos casos por vez. Somos poucos psicanalistas, né, dizia Freud. Lembrando que naquela época eram 5 sessões, 6 sessões, o Freud era de segunda a sábado, né, uns 8 casos, 9 casos. O Freud não atendia muitos casos por vez, né? E percebam também como, por trás dessa ideia, né, de como poder fazer com que mais pessoas se beneficiem dos efeitos da psicanálise, ainda está por trás um certo pensamento utilitarista, né? Maximizar os efeitos da psicanálise. Aumentar o número de pessoas que terá seu sofrimento diminuído para uma, né, que terá sua miséria neurótica tratada, né, para usar o termo que o Freud usa também, porque esse significante de miséria aí é importante porque é o que está em jogo nessa mudança de posições. Então, Freud não está reformulando tudo. Freud está dizendo que, e aí a minha leitura tem a ver com, Freud passou por uma guerra que devastou Viena, né? Eu li o trecho aqui de um relato do que era Viena naquela época. Freud não passou por isso de uma maneira impassível, né? Ele sofreu as consequências da guerra, ele dependia de seus sobrinhos na Inglaterra que mandassem tecido, papel, caneta, tudo, né? Não foi impermeável, portanto, essa destruição social causada pela guerra, né? E aí é de se pensar que a miséria aumentou muito nesse momento, né? Então não é só uma questão econômica, mas uma questão social, né? O que aconteceu com Viena desde, durante e após essa Primeira Guerra. Daí essa ideia, né, de que a psicanálise deveria dar conta de atender mais pessoas. E aí essa proposta do Freud dessas clínicas gratuitas, né, que vão ter essa importância assim, destacada nesse contexto, porque vai ter, né, importa para a gente porque isso vai ter consequências para o modo como a psicanálise se institucionaliza, como analistas se formam, né, essa abertura do Freud para repensar a técnica. Mas por isso,
né? E aí pensar, né, ao meu ver, não é de todo desligado desse diagnóstico que o Lacan vai fazer da psicanálise após a Segunda Guerra, né, dessa prática psicanalítica que perde o potencial que estava lá no Freud, e por isso essa tentativa de retornar a Freud. Retornar a Freud significa, de algum modo, ir na contramão dessa psicanálise que se produzia na Inglaterra e nos Estados Unidos, a psicanálise do eu, a psicanálise do self, né, que vai ser alvo de todas essas críticas que o Lacan coloca em relação ao adaptacionismo, desenvolvimentismo, que perde a questão do sujeito, e aí a tentativa do Lacan de peneirar e redestacar o que tem de mais potente no Freud desde o ponto de vista do Lacan. Isso é importante para entender, primeiro, a crítica que o Lacan vai fazer, né? De algum modo, essa potência que a psicanálise tinha, né, que o Lacan vai falar, que perdeu, coincide com esse esvaziamento dessas clínicas gratuitas, que não se repetem quando os analistas fogem para os Estados Unidos e para a Inglaterra, né, do nazismo. Os que não fugiram morreram nas câmaras de gás, porque na sua maioria eram judeus. Tem uma história bem trágica da psicanálise aí, em relação a esse momento da ascensão do nazismo. E se liga com algumas questões que a gente está discutindo aqui, porque um dos primeiros modos que o Lacan vai tentar fazer esse retorno a Freud, me parece, tem a ver com essa grade estrutural de leitura que ele vai recuperar do Lévi-Strauss, né? Então, é esse o horizonte do nosso seminário aqui, né? É por isso que eu trouxe esses elementos, né? Eu não os trouxe apenas como uma curiosidade histórica, eles se ligam porque, do meu entender, e a hipótese que eu tenho trabalhado com vocês, isso dá alguns destinos para a questão do pagamento, né? É como se todo um conjunto de elaborações muito interessantes se apagasse com essa dissolução da psicanálise ali, com esse encerramento das escolas e das sociedades ali na Europa Central, e isso não retorna quando esses mesmos analistas que tocavam isso na Europa Central vão para a Inglaterra, vão para os Estados Unidos, e essas experiências institucionais não se repetem. Vai demorar um pouco para experiências desse tipo reaparecerem na psicanálise, né? Hoje a gente vive uma época em que isso acontece com alguma frequência, né? A psicanálise na rua, a psicanálise na praça, as clínicas gratuitas, enfim, o Grupo Bastilha na França, pensar a questão de uma moeda social e por aí vai. Daí vem todo um conjunto de novos dispositivos, novas provocações, e aí retorna, né, quase como que recalcado, assim, um retorno do recalcado nessa psicanálise, a ideia de que uma psicanálise pode ser gratuita, né? Então, era esse o horizonte, mas o Freud não reformula tudo, né? Ele recupera algumas coisas que ficaram lá para trás, recoloca algumas coisas, mas não abandona, né, a ideia de que a psicanálise também acontece no consultório. O próprio Freud nunca atendeu no ambulatório de Viena, né? Então, é importante ter isso também para situar um pouco como essas questões importam para as nossas discussões aqui. E o Freud não tratava apenas como uma questão de mercado, né, nesse texto de 18. Ali o Freud coloca como uma questão social, né? Como é que a psicanálise pode contribuir para o alívio do sofrimento, que faltou dizer só, mas que me parece que pelo contexto da época era bastante óbvio, de uma sociedade dizimada pela guerra. Aliás, um destaque, né? Não é à toa que gratidão e gratuidade têm assim uma parte em comum, né? Acho que aí também tem todo um conjunto de questões que a gente vai ter que explorar quando falar de gratidão lá na frente. Luiz, pode falar? Pode, quem tá... Olá, tá vendo? Eu? Adriele. Peraí, deixa eu te achar. Tá. Achei. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem. Bom, ó, Diga. tô um pouco confusa, na verdade, ainda com todas as informações. Diga. Eu comecei agora no segundo semestre, né, a participar. Uhum. E é mais para dar um feedback, porque eu ainda estou tentando absorver as informações para conseguir formular as minhas dúvidas, tá? Claro. Mas, assim,
Bom, eu faço parte de um coletivo, você foi falar com a gente, inclusive, acho que no começo da pandemia, que chama Divan. Ah, você é de lá. Olá. Sim. Olá. E a gente a gente começou o coletivo com essa ideia de trabalhar com mulheres que sofreram algum tipo de violência, etc. Uhum. A escolha de vir fazer o seminário teve muito a ver com isso, no sentido de que a gente pensava a possibilidade de democratização da psicanálise, né? Uhum. E essa é uma questão importante para mim, assim, que me atravessa de muitas formas, assim. E particularmente uma coisa que eu achei muito interessante é que eu saí do Freud, fui para o Lacan e eu não passei por outros autores assim dentro da psicanálise. Eu não conheço quase nada. E a maior parte das meninas são winnicottianas ou kleinianas, ou freudianas mesmo, né? Então falta um pouco de interlocutores para mim lacanianos dentro do divã. Até porque a nossa forma de compreender a relação com o preço das sessões é um pouco diferente, né? Uhum. Então, assim, a proposta que a gente tinha em relação ao dinheiro, na verdade, não era, já era algo que eu já usava na clínica, porque eu acho que faz um pouco parte da clínica lacaniana. Uhum. Mas, principalmente, essa questão que você falou da gratidão é algo que eu desconhecia e que gostaria de continuar o seminário, inclusive, talvez seja algo muito importante para mim nessa interlocução com elas, porque a gente discute os casos e a principal questão que eu acho que a gente tem encontrado é relativo ao dinheiro, porque tem algo de uma ideia, uma certa construção social que as meninas vão discutindo dentro da epistemologia feminista, de um lugar da mulher muito relativo a esse cuidado, assim, né, historicamente colocado. E a gente começou a se perguntar o quanto a gente não está se colocando nesse lugar e se esquecendo de limites, né? Que nem você falou sobre o Freud, a questão tipo, a gente não vai dar conta de atender um monte de gente que seja gratuito, né? Porque tem supervisão, tem a nossa análise, tem o quanto a gente paga também para estar lá. Mas, enfim, quando você falou dessa questão da gratidão, eu acho que isso me convocou muito nesse sentido de às vezes, para mim e para elas, assim, né, para a gente se comunicar parece tão distante, parece que a gente não está falando da mesma teoria, mas a gente está, né, porque a gente tem uma base em comum, que é o Freud. Mas falta esse encontro, né, na mesma medida que outras questões que você vai trazendo me são muito caras nesse sentido de pensar esse acesso da psicanálise de formas diferentes e assim, meu percurso como dentro do Lacan, ele não é muito longo, né? Estou aqui em São Paulo, deve fazer uns 2 anos, 3 anos que eu estou fazendo formação. Mas isso está sempre isso está sempre virando uma questão para a gente, né? Tipo, de que forma essa questão do pagamento vai aparecendo, com casos que demandam muito, a gente não dá conta, tipo, parece que tem uma lógica, uma coisa muito demandante ali, e aí a gente vai aceitando um valor muito baixo, e quando a gente percebe, talvez, bom, pelo menos dentro das supercovisões que a gente chama, né, que é um espaço que a gente discute os casos juntos, talvez alterar o valor poderia, não sei, tipo, fazer com que o caso a pessoa mudasse um pouco de posição, não sei. Mas por já sair, por a gente já ter essa posição de saída, de ser um coletivo que se propõe, a gente também está se formando, é algo que a gente está pensando o tempo inteiro, atender casos, abrir o acesso para as pessoas, fica difícil, fica confuso para a gente lidar com subvalor, por exemplo, sabe? Ou dizer, não dou conta de pegar esse caso. Mas, enfim, só para fazer uma apanhada geral do porquê que eu vim e dizer que está sendo muito rico para mim, tipo, te escutar. Poxa, obrigado. Eu acho que esse tipo de questão que você está colocando, né, do manejo do valor na sessão, eu acho que se não um dos jeitos mais frequentes que a gente, analista, chega nessa questão, né, do dinheiro, do pagamento. E
qual que é o meu cuidado, eu acho, e eu não sei até que ponto eu consigo ser bem sucedido nisso, né? Dinheiro me parece ser uma espécie de pivô na situação analítica, né? Um pivô porque ele tem a ver com, ao mesmo tempo, algo que é socialmente regulado, regulamentado, tratado, abordado, ainda que a gente socialmente não fique se perguntando o tempo todo, né, o que é o dinheiro. Por outro lado, o que eu apreendo na minha prática é que ninguém paga do mesmo jeito, né? Então, por que isso é importante, né? E aí vocês percebam que, por exemplo, a gente não está discutindo economistas dizendo o que é o dinheiro, o que não é, se é o padrão ouro, se não é, se é um modelo econométrico, se não é, né? Não que isso não seja importante, né? Só que eu acho que ele não é importante no sentido de que não é aí que o dinheiro opera numa análise, né? Eu acho que tem esse problema, né? Por que esse é um problema, né? Assim, o que tipo de problema eu estou querendo dizer com isso, né? A gente recebe e cobra, na maioria das vezes, em dinheiro, porque a gente sabe que com isso a gente vai poder pagar nossas contas, ter a vida que a gente vai querer ter, fazer análise para descobrir que vida é essa que a gente quer ter, ou por que a gente não tem a vida que a gente quer, enfim, esse tipo de coisa, né? Só que aí, quando a gente está pagando por aí, a gente não está pensando nisso como analista, né? A gente não é analista o tempo todo, eu diria. Mas quando a gente está, como analista, né, escutando alguém que está em transferência com a gente não vai escutar dinheiro só assim. Se a gente começa a escutar que a gente recebe, que esse paciente aqui vai pagar para eu poder pagar o aluguel, eu acho que aí já tem boi na linha, né? Eu acho que aí tem alguma coisa que a gente não está mais escutando o dinheiro desde o ponto de vista da clínica. Por isso que eu insisto, né? O horizonte é a clínica, né? É daí que vem as indagações, ainda que seja um seminário com teoria, bastante teoria, também não nego isso, né? Mas esse lugar complicado, né? O dinheiro só vai comparecer numa sessão de análise porque a gente sabe que vai poder gastar ele fora dali. Ao mesmo tempo, ali, a função dele não tem necessariamente a ver, e talvez não tenha a ver de todo, com essa função social dele de fora. Então, é muito complicado, né? E aí, por exemplo, que eu tenho um certo incômodo com essas teorias da psicanálise sobre dinheiro. Porque daí, ao mesmo tempo que vão dar o enfoque do que é o dinheiro, né, assim, em termos psíquicos, né, mas aí reduz. Então, semestre passado teve um dos encontros que eu apresentei um pouco algumas teorias do dinheiro, do Ferenczi, do Fenikel, do Jones, né, do Abraham, quer dizer, outras pessoas foram seguindo a esteira do Freud, mas só uns 20 anos depois, como o Fenikel, é que ele vai falar, olha, parece que agora a gente reduziu tudo ao psíquico. E como se o capitalismo fosse resultado de um objeto psíquico que se realiza na realidade. E aí a coisa degringola para um outro lado, né? Porque eu também não acho que dá para fazer de conta que o dinheiro não tem esse valor social que ele tem. Porque ele vai comparecer nas sessões também, ele vai ser falado, ele vai ser mencionado, né? Contas vão acontecer de quanto pagar, como pagar. Então eu acho que é sempre esse limite que a gente está tratando, né? E aí eu acho que a discussão da semana passada foi muito importante, né? Porque aí a Dani falou de um caso, a Marta falou de outro, e aí, assim, como a gente não consegue acertar sempre, né? Assim, esses pontos todos que o dinheiro mobiliza, mas também não é porque a gente não acerta sempre, a gente devesse deixar de considerar essas coisas todas, né? E a coisa vai se redobrando sempre,
né? Tem uma psicanalista, a Radmila Ziguris, que no livro dela sobre, né, psicoterapia e psicanálise, que eu acho um livro muito interessante, ela vai falar, né, por que não podemos falar de gratidão em relação à psicanálise? Né? Assim, e a questão do dom, como poder atender alguém de graça, porque, enfim, tem a ver com alguma coisa que a psicanálise me deu também, como clínico, como praticante, né, como psicanalista, enfim. Mas esses temas são sempre, assim, delicados nesse ponto, né? Eu acho que é aí justamente que a coisa emperra, né? E eu acho que emperra aí por uma dificuldade nossa, né, analistas, que tem a ver com a relação entre teoria e clínica, né? Por isso que, dentre as coisas que eu insisto muito, uma delas é que isso aqui não é um lugar em que vamos aprender a cobrar, né? Não é um manual, né? Não é um curso de como cobrar em uma psicanálise, justamente porque a coisa vai ter que se dar caso a caso, né? Por isso esse convite que eu faço o tempo todo, para que a gente possa deixar em suspenso algumas coisas que a gente acha que sabe sobre dinheiro e pagamento na clínica, para poder reconsiderá-las a partir dos impasses, né? Porque eu acho que esse é o dado mais importante dessas discussões, que é o que me chega desde que eu resolvi pensar isso no doutorado. As questões que aparecem têm sempre a ver com impasse na clínica, né? Eu acho que é aí que isso devia chamar a nossa atenção, né? Que impasses são esses, o que eles mobilizam, o que está em jogo, né? Que casos que isso dá errado, ou que casos que a gente acha que isso funciona muito bem, né? Onde estão esses pontos meio cegos da nossa escuta e das nossas teorias, né? E aí Desculpa. não, e aí essa ideia, né, que tem um pouco a poder, né, como eu falei no começo de hoje, né, do encontro de hoje, reconstituir ou reconstruir um pouco esse campo de questões para a gente poder começar a organizá-las e abordá-las com algum rigor, né? Mas um rigor que não seja assim inflexível, pelo contrário, né? Eu acho que a gente precisa de um certo rigor teórico para poder ser flexível na clínica quando for o caso. Mas você ia falar mais alguma coisa? Não, você falou isso, eu comecei a pensar numa questão específica, que é assim, também tudo isso tem a ver com toda vez que se fala de dinheiro lá dentro, a gente briga. E eu baixei essa tese, né? Eu comecei a ler, e você fala isso no começo, inclusive, que é sempre um assunto delicado. Uma das coisas que me chamou a atenção dentro do próprio Divã é uma proposta da Nath, que ela começou a criar com alguns pacientes que não tinham possibilidade de pagar, ela fez uma troca, né? Um Uhum, escambo. E eu achei extremamente interessante, só que a gente começou a conversar e se perguntar sobre isso. A gente uhum, tem relações com a transferência um pouco diferente, né, na forma de pensar cada teoria, mas uma das coisas que eu fiquei me perguntando, e que conversando com ela, ela também começou a se perguntar, é um pouco sobre esse lugar do suposto saber, assim, vamos colocar, né, lacanianamente falando, do analista quando ela faz essas trocas, porque, na verdade, dentro desses campos, os pacientes ensinam algo para ela, sabe? uhum, Por exemplo, algo sobre o candomblé, alguma coisa tipo uhum. da vida deles, né? Que eles possam ajudar, ensinar ela. E aí a gente começou a se perguntar muito sobre isso, né? Tipo, onde é que ficava esse lugar do analista, já que no começo de uma análise isso talvez seja, sei lá, meio intocado, assim, intocável, esse suposto saber. Uhum. Enfim, é isso, pergunta. Olha, não tenho respostas prontas para essas perguntas, né? Eu acho que é justamente a ideia desse seminário é poder convidar as pessoas a pensarem sobre isso, né? Até porque eu acho que do mesmo jeito que cada paciente paga de um jeito, eu também estou convencido que cada analista cobra de um jeito, né? É impossível pensar que analistas diferentes fazem o mesmo tipo de interpretação, por exemplo.
né? É claro que isso se desdobra numa questão institucional, de formação, como nos formamos, quais os caminhos que traçamos e que percorremos, quais são as nossas referências, quais são, né, os nossos mestres, quais são os nossos analistas, quais são os nossos supervisores, nossos interlocutores e por aí vai, né? E aí, de fato, eu acho que tem uma diferença muito importante, né? Que é o que eu estava ressaltando um pouco. Porque depois que eu, do primeiro semestre para esse, né, que eu falei, olha, do que as questões que foram me aparecendo, que eu fiquei pensando sobre elas, me parece que a questão do valor e da dívida são questões que aparecem o tempo todo de um jeito truncado. E aí eu comecei a pensar como a gente pode dar um certo tratamento para essas questões, por que essas questões são truncadas. E aí me veio essa ideia, bom, talvez porque elas correspondem a dois momentos diferentes no ensino do Lacan, né? Assim, dois ápices diferentes, vamos dizer assim, né? E aí essa dificuldade de fazer essas duas coisas encaixarem, né? Isso é um lado da coisa, né? Mas é uma questão, assim, isso tem um pouco a ver com isso que eu estava falando da questão da gratidão, né? Que é uma questão que tem me ocupado. Eu já infernizei alguns amigos a esse respeito. A Dani é uma dessas amigas, a Nath é outra, que tem a ver com por que que no campo lacaniano não falamos sobre gratidão, né? O que é que faz que esse seja um tema que seja assim colocado como anátema no campo lacaniano e que tenha virado assim um tema caro à escola inglesa a partir da Klein, né? E vice-versa, porque se a gente pega, por exemplo, os livros, as revistas, os periódicos, nessas coletâneas de textos que são publicados por um ou por outro grupo de autores, né, assim, de um lado ou do outro do Canal da Mancha, como eu costumo brincar, a gente vai perceber que o tom das indagações são muito diferentes. Ninguém vai falar da dívida quando escreve lá na língua inglesa, e ninguém vai falar da gratidão quando escreve em francês. Assim, uma caricatura, né, desses dois campos, para começar a poder pensar um pouco a aproximação disso, né? Isso me chama atenção mesmo, né? E aí eu acho que é isso que eu estou falando, né? Bom, em algum momento a gente vai precisar discutir o termo, a questão da gratidão, que não vai escapar da Klein, que eu acho que é a grande teórica sobre gratidão na psicanálise. E aí eu acho que a gente lê mal, né? Ou lê pouco, assim, a gente fica meio que impregnado numa certa ideia do que é a escola inglesa. Mas eu acho que, enfim, caberia pensar, pelo menos, por que a gente não conversa mais detidamente, mais propriamente, sobre o que é gratidão na psicanálise. E aí, não sei, talvez alguns efeitos esquisitos disso, né? Eu acho que eu já falei na semana passada. Sempre me chamou muito a atenção, por exemplo, que uma profusão de relatos de, abre aspas, minha análise com Lacan, né? Por que será que as pessoas precisam tanto fazer esse tipo de relato? O que está em jogo nesse tipo de discurso que se produz em relação à própria análise, né? Enfim, eu acho que aí tem mais questões para pensar, né? Curiosamente, eu acho que mais perto do campo lacaniano a gente tem essas noções de dispêndio, da parte maldita, do Bataille, essa ideia, né, de que tem uma outra economia. O Bataille vai brigar justamente com essa ideia de utilidade, né? E eu acho que aí tem uma aproximação mais fácil para fazer com o campo lacaniano, né? O que é útil ou inútil numa psicanálise, a própria noção de tempo, né? A ideia de resto, né, que se produz, e por aí vai. Mas aí também é, assim, próximas etapas, eu acho. Mas aí, estava dizendo justamente isso, né? Quando eu falo quando eu pontuo, né, para a gente pensar no seminário a questão do valor e da dívida, o que começa a aparecer é a questão da gratidão. Né? Eu não acho que seja à toa também. Acho que tem alguma coisa que a gente precisa pensar, por que agora a gente começou a falar de gratidão. Eu acho que se você ver os primeiros seminários, por exemplo, eu acho que gratidão quase não aparece nas conversas. Né? Acho que quem acompanhou desde o começo pode dizer se essa minha impressão está correta, né? Mas me chama a atenção como agora esse significante circula,
nas nossas conversas, né? Mas é isso que eu posso dizer. Diga, Rita. Você Boa apareceu rápido noite. agora. Apareci rápido. Então, fico aqui pensando nessa relação da gratidão com a dívida simbólica, que eu acho que é uma coisa que fica fazendo ruído para mim, assim, Para desde que mim eu também. comecei aqui a participar do seminário. Uhum. E eu fiquei escutando hoje, fiquei lembrando de uma pessoa que eu atendi. Então, vou compartilhar um pouquinho o que é uma coisa de livre associação. Bom, primeiro eu tenho um engajamento importante com relação à clínica pública, assim, a pensar na questão da gratuidade da psicanálise como algo que funciona, porque eu trabalhei 5 anos num atendimento público e, para mim, a experiência da psicanálise, ela funcionava ali, né? Ela funcionava no resgate de uma posição de sujeito, né? Daqueles sujeitos que eu escutava. Não todos os casos, mas, enfim, alguns casos. Então, para mim, tem uma força muito grande essa questão aí dos caminhos terapêuticos, esse texto do Freud que você traz aí, né, dessa virada de pensar que a psicanálise deve ser para todos, assim como o atendimento para quem está com problema de pneumonia, ou enfim, essa abertura, né, maior que ele traz aí, né. E aí, então, o caso que eu fiquei pensando é um caso que eu atendi num trabalho voluntário, né, dentro de uma clínica, e era uma mulher, e era um caso bem difícil, assim, ela era bem difícil, uma relação transferencial bem difícil, assim, ela estava sempre me desafiando no negócio. E, em determinado momento, ela começou a me dar presentes, né, e aí os presentes. Então eu fiquei lembrando enquanto eu escutava, porque ela me deu uma vez uma caixa de morangos vermelhos, lindos, assim, e eu recebi aqueles morangos, assim, poxa, não sabia o que fazer com aqueles morangos, né. Uma vez ela me deu essas coisas do feminino, né, ela me deu um negócio de passar no olho, né, verde, assim, e ela me deu um perfume. Então eu pensava: "Nossa, essa mulher, né, como é que esse negócio". E, enfim, os caminhos, eu atendi ela acho que por uns 3 anos nesse lugar, né, e depois, enfim, tem uma coisa de que eu tenho uma licença maternidade, eu paro um período, tem um período que eu viajei, daí nessa coisa toda não resistiu nossa, relação, enfim, terminou desse modo, assim, digamos, ela para de vir, né, e enfim, como é que isso acaba terminando desse modo, né, que é um modo que eu tenho algumas ausências e, enfim, mas eu sinto, assim, que a minha escuta, ela oferecia uma certa contingência para a quantidade de pela soltura dela, assim, né. E eu fiquei pensando hoje, esses presentes, sabe, ficou me vindo na lembrança esses presentes hoje quando eu te escutava, né, o que que eram esses presentes, assim, né, o que que eles estavam me dizendo, o que que eles diziam Uhum. também de uma certa gratidão por tudo aquilo que ela trazia, né, e que ela estava sempre me colocando à prova, né, ela estava sempre me destituindo e estava sempre, né, e ao mesmo tempo eu estava ali, né, e ela voltava, então, bom, o que que é isso, né, o que que Sim. Você sabe que eu acho que, né, o manejo do pagamento é um recurso importante que a gente tem numa análise, né, assim, para questão da transferência e tudo mais. Eu acho que quando a gente atende com pagamentos, é que os termos são horrorosos, né, pagamentos simbólicos, como se o dinheiro também não é, o fosse, mas enfim, como sim, pagamentos não dinheiro, né, de fato a gente tem uma dificuldade maior, pelo menos essa é a minha experiência, né. Mas por outro lado, né, aquilo que eu falava hoje mais cedo, essa ideia de que nem todo paciente paga do mesmo jeito, né? uhum, Quando ela paga com esses presentes, né, uhum, que não sei se são presentes ou se são pagamentos, formas de pagamento, qualquer coisa assim, mas uma dimensão da transferência
que pode não se apresentar de outro modo, se apresenta e é recurso para a gente pensar o que está acontecendo no caso, né? Sim. Com o dinheiro, isso aparece de um jeito mais sutil, né? Acho que aí tem, talvez seja assim, olha, não é porque é com dinheiro que a gente resolve todos os problemas. Talvez o dinheiro também, assim, escamoteie algumas outras coisas que em outros arranjos a gente possa perceber de outro jeito, né? Agora, a história dos presentes, assim, curiosamente, esse é um tema que tem alguma literatura produzida, mas eu sempre me lembro da história do Homem dos Lobos, né? Que na primeira análise com o Freud, na primeira parte da análise com o Freud, ainda era um homem muito rico. E o Freud pede uma estatueta, uma antiguidade lá para a coleção dele, né? De um jeito de tentar liquidar qualquer resto transferencial que pudesse subsistir ali, né? O que indica um certo jeito para o Freud pensar a questão do pagamento relacionada à questão da transferência, né? É uma função do pagamento em relação à transferência. Mas quando a gente lê a longa entrevista que o Homem dos Lobos dá para uma jornalista depois, ela fala dessa questão e ele diz alguma coisa do tipo, olha, sei lá, para mim era muito barato aquilo, né? Tinha lá uma coleção de coisas, enfim. O que dá a entender também que essa aposta que o Freud fazia meio que não encontrou eco ali, né? Que para ele digamos, esse manejo que o Freud fez não encontrou o eco que o Freud esperava. Que não deixa de ser interessante para pensar a função dos presentes, né? Porque é claro que mas mesmo quando você está atendendo alguém, né, e o pagamento é dinheiro, vez ou outra aparece um Vem presente, presente, né? E eu acho que sempre não são presentes aleatórios, né? Não. Eu acho que a gente tem que entender isso. Mas aí, como a gente tem que entender, eu pensaria, né? Como assim deveríamos entender a questão do dinheiro, né? A partir da transferência, né? Cheque sem fundo, cheque preenchido errado, transferência errada, transferência a mais, transferência a menos, né? Enfim, o termo transferência, aliás, é ótimo para isso, né? Mas aí é como se, nesses casos em que o dinheiro não comparece, outras facetas da questão do pagamento fossem colocadas em relevo, que eu apostaria que não é porque elas não estão em relevo quando se trata de dinheiro, que elas também não estão operando. Sim, acho que elas estão operando, né? Sim. E E aí acho que está talvez o muito... erro seja pensar que por que não aparece, como aparece quando não é dinheiro, então não está lá, como se o dinheiro tivesse resolvido esse problema. E eu não sei se resolve, de fato, de cara, sempre, em todos os casos. Talvez não. É porque a gente está de novo na questão do resto, né? Que é uma questão cara. Sim. Sim. Luiz? Oi, Priscila. Tudo bom? Hoje é a primeira vez que eu venho, acaba que esse horário é um pouco complicado para mim, mas me interessa muito o tema. Eu sou de Fortaleza. Eu fiquei pensando nessa história do Freud e em algumas coisas que eu escutei, achei muito interessante a forma como você aborda, é uma questão muito pertinente para mim, tanto como analisante, quanto analista, né? Essa questão do pagamento, né? Que já foi minha análise, enfim, sempre não tanto no preço da estatueta, né, porque ele coloca numa posição muito barata, e me perguntando também do efeito do próprio pedido do Freud, né, que talvez no tempo da entrevista não tenha sido, enfim, colocado em questão, porque me pareceu que a jornalista se perguntou muito em relação ao valor da obra, né, mas eu fico pensando no efeito do analista de fazer esse tipo de... que me retorna muito na coisa com Lacan, né, de repente pedir o relógio, alguma coisa assim, não no sentido do valor, mas do próprio efeito de como isso ocorre, porque tem a ver também com a posição, né, de quem fala e de quem escuta, não sei, fiquei me perguntando nisso, porque eu acho curioso, eu já tive experiência em um hospital público de como algumas pessoas
simplesmente entravam em análise. E, às vezes, pessoas que nunca tinham ouvido falar disso, que mesmo que não sabia que existia esse tipo de experiência, eram de um interior muito escondido, que não, enfim, e falavam sobre como não sabia que isso existia, eu nem sabia que eu podia ter um lugar para isso, e entravam em análise muito rápido, no sentido de falar livremente, e ao mesmo tempo também pessoas que pagam, mas que justamente você escuta na transparência que o pagamento aparece justamente para a pessoa não falar, né? Ela não consegue, enfim, não se implica minimamente porque está pagando, então... Estou até pagando, o que mais eu preciso fazer, né? Justamente. Então, eu tenho pensado nessa coisa da própria posição do Freud, de quando pede um estátua, né? Não pede dinheiro, pede um estátua. Eu achei isso curioso dele, né? Justamente no que para alguns sujeitos, eu tenho um caso aqui de um analista que é conhecido em Fortaleza, que sempre conta essa história, então acho que todo mundo conhece essa história já, de um paciente que era muito rico e, de repente, a forma como ele fez para conseguir fazer algum efeito em relação ao pagamento foi que ele pagasse em dinheiro, que é uma coisa comum, mas como ele era muito rico, ele queria pagar em cheque, em transferência, enfim. Aí uma forma meio que de fazer um mal-estar, alguma coisa ali, porque qualquer valor não seria suficiente em relação a uma falta, enfim, já que ele era muito rico. E eu fico pensando nessas jogadas, né? Eu achei muito interessante a forma como você abordou gratidão. E como é a primeira vez que eu apareço e ter escutado que é um certo significante que meu que está como um resto, né? É curioso escutar isso e trazer esse resto para a própria experiência de simbolização, enfim, que me tocou bastante, porque não é também como nós mesmos não fôssemos gratos pelo que a psicanálise fez na nossa vida também, em relação à própria experiência como analisamos, né? Costumo escutar de muitos analistas, inclusive, que caminho que eu até acho menos comum ultimamente, porque hoje em dia geralmente as pessoas procuram análise porque eles fazem psicologia, enfim, ou algo do tipo, e vão fazer análise. Mas tem alguns analistas que realmente procuraram análise porque estavam fodidos e acabaram descobrindo isso e viraram análise, né? E, de repente, essa gratidão seria uma coisa a se escutar mesmo. Achei muito, muito curioso, né? Ao mesmo tempo também que tem certos sujeitos que têm uma certa posição de que, enfim, não é isso mesmo, e eu estou ali, que é muito interessante também, não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou dizendo, mas de não se colocarem nesse lugar de gratidão, que realmente é uma coisa que se coloca como algo negativo muitas vezes, né? Na clínica escola, eles não pagam, então eles vão ter uma certa experiência de gratidão interessante, né? Colocam sempre como algo que não é interessante para se ter numa análise, né? E, obviamente, claro, tem situações muito complicadas, né? De que o sujeito fica nessa posição de ser grato e acaba que não faz certas coisas, porque, enfim, o ideal do analista, tem várias questões aí envolvidas. Enfim, fiquei pensando nisso. Não sei se você deu sorte ou azar, porque hoje foi o último encontro e foi essa, né, eu tentei, assim, fazer um pouco a síntese do que estava acontecendo esse ano. Mas eu acho que você toca num outro ponto bastante importante, que tem a ver com a questão da formação, né? Curiosamente, a Policlínica de Berlim, que foi essa experiência bastante interessante que aconteceu, tinha um lance de formação em que, sei lá, você fazia análise de graça lá porque você não tinha dinheiro, e essa análise podia ser formação, né? Não é porque era de graça que não era didática. Que, curiosamente, se perdeu, né? Porque tem um discurso de que uma análise didática tem que ser muito cara, pelo menos em algumas sociedades, e por aí vai. Mas, enfim, eu sempre me impressiono como tem um conjunto de questões que a gente herdou, né? E que voltam de um jeito meio esquisito, que a gente não sabe de onde, não sabe por quê, e eu tenho a impressão de que elas voltam porque essas questões comparecem, né, no modo como a gente se forma analista, como a gente discute psicanálise, como a gente transmite psicanálise, e as questões que a gente não trata, elas continuam voltando, né? Então, acho que tem algo mesmo, uma coisa assim do campo, né? Não é à toa que o Brasil é o país cuja análise didática é a mais cara no reino da IPA, né? Tem um artigo sobre isso, sim, dos preços, né? E ao mesmo tempo é um país que tem assim todo um conjunto de trabalhos de psicanálise na rua, psicanálise na comunidade, psicanálise na favela, psicanálise na praça,
isso me diz também um pouco de uma certa desigualdade que tem no Brasil que a gente não pode deixar de considerar, né? Eu acho que se tem algum sintoma social que comparece, é esse, né? E aí não deixa de ser muito curioso que a psicanálise no Brasil seja uma psicanálise muito cara em alguns círculos, né? E aí quem pode se tornar analista, para além de discussões do tipo desejo do analista e coisas do tipo, mais concretamente, né? Então tem esse outro campo, assim, de uma questão de como essa questão do dinheiro do pagamento comparece nas formações, né? Que é muito comum que no começo, lá numa formação, a gente atenda numa clínica escola, recebendo pouco ou nada, e depois o discurso padrão seja de que não dá para ser assim. Vai, então a formação não valeu? O que acontece com esses primeiros casos que todo mundo a escuta em algum momento? Né? Eu acho que tem alguma coisa também que fica aí, né? Que insiste, eu acho que fundamentalmente a questão é essa, né? Pra gente. Mas bem-vinda. Obrigada. Olá, Luiz, quem é? Gustavo, Oi, Gustavo. tô Apareceu falando aqui. aqui de BH. Eu senti um pouco falta de falar de uma questão do narcisismo, sabe? Ligado ao dinheiro. Se a gente pegar aí uns extremos, assim, tipo o avarento e um pródigo, uma pessoa perdulária, vamos dizer assim, a gente tem, parece que duas formas de lidar com o narcisismo, né? Através do dinheiro, assim. Então, no caso do avarento, parece que tem um valor narcísico muito forte, o dinheiro, né? Perder qualquer quantia vira uma questão de morte, assim, vira uma questão como se acumular o dinheiro fosse acumular ligações narcísicas, né? Tem até um texto de um cara aqui de BH que ele fala isso. E aí parece que está em jogo também um certo controle da angústia, né? E a questão que eu fiquei assim, né? Será que o dinheiro ele pode ser um meio de simbolizar algo do narcisismo? Assim, será que a gente pode pensar por aí? No caso assim, só terminando assim, no caso do avarento, parece que ele não tem tempo para gozar desse dinheiro, né? Ele goza, na verdade, de possuir o dinheiro, recusa identificações, né? Não tem assim uma solidariedade, parece, né? Nesse uso do dinheiro. E no caso do pródigo, ele assim, não parece que é tanto um desprezo pelo dinheiro, mas uma supervalorização onde está em jogo uma coisa da economia narcísica, assim, que ele vai fazendo presentes, né? Tem essa dádiva infinita, assim, e parece que isso é uma coisa, uma recusa de ser algo, né? De poder se colocar, né? De substituir o ser pelo ter, vamos dizer assim. Então, eu fiquei só pensando nessas questões, né? Ligadas ao narcisismo, assim, e o uso do dinheiro. O que você poderia dizer sobre isso? Olha, algumas coisas, né? Acho que de fato você está bem correto. Eu não sei se você acompanhou o resto do seminário no começo do ano e tal, mas Eu entrei esse semestre só. Então, de fato eu não falei de narcisismo esse semestre, né? E aí eu pediria um pouco de cuidado também, porque senão a gente começa a achar que tudo pode ser resolvido a partir da discussão do dinheiro, né? E aí eu teria um pouco uma ressalva a fazer em relação a isso, não que a gente não possa pensar que em alguns casos dinheiro e narcisismo estão ligados, né? É que eu só não faria uma ligação tão rápida de que é sempre assim, né? Por que eu não faria isso? Primeiro porque lá no Freud, essa questão da avareza vai comparecer como um dos traços do caráter anal, né?
Que curioso, a noção de caráter é uma noção que se perdeu, né? Teve um momento em que o Freud falava muito disso, e depois, né, lá com o Reich e tal, e é uma noção que, em um certo momento ali, deixou de ser tratada, e não é exatamente uma noção muito em voga, né, hoje em dia. Mas lá no Freud, quando ele está nesses textos sobre analidade, dinheiro, fezes e tudo mais, ele vai colocar essa avareza como um dos traços, um dos destinos desse caráter, né? Então, como se fosse assim, esse complexo de coisas que tem a ver. O que eu posso dizer a esse respeito? Eu acho que tem uma questão aí, que é justamente esse momento que eu falei, que teve esse encontro no primeiro semestre também, que foi uma tentativa de mostrar como no Freud comparece uma certa noção de símbolo, né, no modo como ele vai pensar essas coisas. A questão da avareza, a questão do dinheiro, a questão do excremento, a questão do ouro e por aí vai. Então tem lá a questão do folclore, a questão dos mitos, a questão dos ditos populares e por aí vai, né? É que o folclore e o mito de ditos populares são justamente coisas que são cristalizadas, né? E aí eu acho que tem uma virada no Lacan, né? E uma virada importante, porque aí a noção de símbolo em Lacan vai ser duramente criticada a partir da noção de significante, né? Ali onde o símbolo comparece como algo universal, facilmente reconhecível e por isso cristalizado em mitos, no Lacan o que vai ter prioridade, né, uma certa primazia, é essa ideia de significante em que esse valor é relativo, vamos dizer assim, né? E essa frase canônica do Lacan que tem a ver com o dinheiro é um significante mais aniquilador, né? Ele é o mais aniquilador, mas o Lacan não diz o que esse significante é, o que ele representa, né? Então, lá para o Freud, onde a questão do excremento e do ouro vão ter uma relação posta e estabelecida, no Lacan vai ter uma diferença em relação a isso. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque, por exemplo, a ideia de que isso pode ter uma função simbolizante, né? Eu acho que no Lacan essa ideia não vinga, né? Não acho que a direção que o Lacan vai dar vai ser por aí, entendeu? Eu estou fazendo essa ressalva porque, justamente, esse segundo semestre é um semestre que já foi bem mais lacaniano, né? O primeiro semestre eu falei de Freud, falei de Ferenczi, falei de Abraham, falei do Fennikel, assim, falei do Jones, quer dizer... e aí não é à toa que, para falar disso, eu falei justamente do comentário que o Lacan faz nos escritos sobre a teoria do simbolismo do Jones. E aí as direções são opostas, né? Essa ideia de que uma direção possível seria o fortalecimento narcísico a partir da questão do dinheiro como constituição de um símbolo ou uma função simbolizante e tudo mais. Eu acho que eu até mencionei uma autora que tem uma obra justamente sobre isso e coloca essa questão do fortalecimento do dinheiro, nesse sentido mesmo que você está colocando, né? Só que aí me parece que, a partir da crítica que o Lacan faz à teoria do simbolismo do Jones, esse caminho não é por esse caminho que ele vai, né? Aí a questão se modifica um pouco, né? Se modifica justamente porque eu acho que a questão do símbolo com o significante fica bem distante, né? E aí, desse ponto de vista, pensar a questão do dinheiro a partir do significante, a partir do símbolo, são duas direções bem diferentes, né? Eu acho que você entende como a questão do dinheiro comparece de jeitos muito distantes, né? Eu não tenho certeza, eu acho que eu li esse texto, mas aí eu acho que esse texto aí justamente não é exatamente um texto muito lacaniano, né? Que você mencionou aí. Esse da avareza e perdularismo? É. Não, não é. Ele é do Fábio Belo, não é? Isso. É. Isso.
Eu Então, li ele recentemente, estava pensando nessas questões. E aí ele é lá este ano. Isso, né? E é um ótimo texto, é um bom texto, assim, eu acho que tem assim, uma contribuição muito importante ali, ele consegue organizar bem a questão, né? Mas a direção que ele vai dar aí é um outro caminho, né? E por isso essa minha ressalva, né? É por isso que eu não ouvi falar de narcisismo aqui, porque justamente eu acho que a direção que o Lacan vai tomar, ou que a gente pode tomar a partir dessa ideia de dinheiro como significante, por mais aniquilador que ele seja, vai numa outra direção. Mas essa é uma questão importante, né? Porque isso vai, assim, organizando um pouco para a gente entender como diferentes teorias sobre o dinheiro posicionam a nossa escuta e a direção que a gente vai dar para o tratamento de jeitos muito diferentes a esse respeito, né? E não é só esse respeito, né? Em direção a lidar com transferência, com interpretação, com o tempo, com o dinheiro, com um monte de coisa, né? E é por isso que eu estava dizendo, né? Se você pega os volumes escritos em inglês e os volumes escritos em francês, você começa a perceber que tem uma diferença de tom muito marcada, né? Eu não acho que seja à toa, na verdade. Eu acho que tem a ver um pouco com como essas questões vão se organizando. Aí são um pouco assim os destinos que essas heranças vão tendo na comunidade analítica, né? O que diz, claro, da própria psicanálise, que de repente se vê assim divisões tão intransponíveis, né? Não sei se são intransponíveis, mas eu acho que as coisas se direcionam para caminhos diferentes. Mas então, essa questão do significante, do dinheiro como significante, isso, assim, até agora eu não entendi como que isso não organiza uma coisa do narcisismo, sabe? Talvez a gente não precise necessariamente Não é que não, atrelar essas duas questões, né? Mas, assim... não acho que não organiza, mas não acho que é uma função simbolizante. Uhum. Fortalecer alguma coisa me parece algo bem esquisito em termos de um vocabulário lacaniano, de um pensamento lacaniano, né? Toda a crítica dele vai na direção justamente de que ali onde haveria o fortalecimento de um eu é onde o mais potente da invenção freudiana se perde na psicanálise do pós-guerra. E essas figuras que vão aparecer no Lacan, né, de inconsistência, de vazio, né, de litoral, que são figuras que estão assim, né, tipo, o que é um litoral, né? Onde é que você marca o que é um litoral? São coisas mais assim, que eu diria que são afastadas dessa ideia de algo que seja muito nítido, fortalecido, com bordas muito claras, muito simbolizadas. Eu acho que é bem pelo contrário, né? Uhum. Por isso que eu estava dizendo, tem uma diferença de orientação mesmo aí, né? Uhum. Sim. Que não quer dizer que manejar o dinheiro não tem efeitos. Eu só acho que na direção, assim, uma orientação lacaniana, o efeito não vai ser exatamente simbolizante, ou de fortalecer o narcisismo. Essa questão da falta, né, que é muito cara para o Da Lacan, falta, sim. Isso é muito interessante para pensar, por exemplo, a questão da avareza Sim. e do perdularismo, né? Porque todo excesso aponta para alguma falta, né? Então, sim. tem aí talvez não um excesso de narcisismo, né? Mas alguma outra coisa. É por isso que eu falei da noção de dispêndio do Bataille. Eu acho que aí dá mais jogo, né, do jeito que ele vai formular as questões. Uhum. Interessante. Certo, gente? Então é isso. Obrigado mais uma vez pela presença, pelas questões, pelos debates. Agradeço as colocações e as perguntas. E quando tiver acertado o cronograma do ano que vem, chega uma mensagem para vocês. Tá bom? Vou deixar o meu e-mail aqui, caso alguém precise ou queira falar alguma coisa comigo. E é isso.
Certo? Então, desse seminário, até o ano que vem. Cuidem-se. Obrigado. Obrigado, Dudu. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, obrigada.